conectar jovens ao primeiro emprego. Essa é a missão do Instituto Proa, que atua em 7 estados brasileiros e um deles, Santa Catarina. A organização sem fins lucrativos prepara desde 2007 jovens provenientes do ensino médio público para o mercado de trabalho. O Proa é financiado por cerca de 40 empresas e pessoas físicas que acreditam em um país mais igualitário e inclusivo. Vamos conhecer mais? O Rede de Inclusão já está no ar. Nosso bate-papo é com o Ricardo Carvalho, gerente de operações do Instituto Proa, que fala com a gente direto de São Paulo. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, muito obrigado aí pela oportunidade de conhecer e falar com todo o estado. Já são 15 anos, né, criando oportunidade de desenvolvimento pessoal, a gente pode falar, e também profissional, né, para jovens de baixa renda. Exatamente. O Proa, com esse tempo todo de existência, já temos milhares de formandos empregados. A gente está abrindo essas vagas para todo o estado e bastante ansioso aí para fazer um projeto bem interessante no Sul também. A gente está falando agora abrindo essas vagas no estado, só para quem está em casa entender, então, o Instituto Proa ele atua em 7 estados, né, brasileiros e agora também presente em Santa Catarina. Conta um pouquinho para a gente, então, como que o Proa funciona, Ricardo? Perfeito. Já tivemos turmas em Santa Catarina, estamos cada vez crescendo mais nos outros estados também, mas tratando de vocês, a gente tem um carinho especial. A nossa CEO, ela é natural de Santa Catarina, então o Pro ele já existe aqui em São Paulo há mais de 15 anos. Agora com a versão online, a gente está em plena expansão para outros estados e sempre trabalhando com empregabilidade, com jovens de 17 a 22 anos, estudantes e concluintes de escola pública. Para que eles possam ser protagonistas, né, da sua própria história. Exatamente. Nossa principal missão é preparar esse jovem para que ele possa participar de entrevistas e tenha igual motivo e razão para passar. Então, a gente tem todo o acompanhamento, a gente trabalha competências como autoconhecimento, raciocínio lógico, comunicação, entre elas também projeto de vida e projeto profissional, para que o jovem consiga ter um pouco mais de visão do que ele é e do que ele pode ser no futuro, com base em visitas em empresas, simulações de entrevistas. A gente consegue fazer um trabalho bastante dedicado com esse objetivo. E tudo gratuito, né? Exatamente, acho que esse é o principal diferencial em relação a muitas outras oportunidades. O curso é 100% online, 100% gratuito. Se o jovem tiver alguma dificuldade de acesso à internet, a gente coloca crédito no celular dele para que ele consiga fazer no conforto da casa dele. A gente tem inclusive um vídeo institucional do Instituto Proa e a gente vai assistir agora. Hoje nós estamos comemorando 15 anos de existência, então é a nossa festa em comemoração aos 15 anos de Proa. Para mim, um evento como esse é fazer relembrar toda a minha história, fazer voltar do começo de quando eu consegui o meu primeiro emprego através do Proa. Essa união do pessoal é um evento que cria um dinamismo muito legal entre todas as turmas que já tivemos. E o Proa na minha vida é algo muito especial, mudou minha vida e tenho certeza que mudou de muitos que estão aqui. Graças a ele, eu pude ter portas abertas em lugares que eu nunca imaginei que teria. Que a empregabilidade muda a vida, que a partir do momento que um jovem ele consegue ter uma renda, ter um emprego, ele vai conseguir quebrar o círculo da pobreza e com isso ele vai mudar a vida dele, a vida do entorno e vai influenciar toda a comunidade. Então é isso que a gente acredita, geração de renda muda a vida. Virou
Que bacana, né, Ricardo, a gente poder ver esses depoimentos, né, o crescimento desses jovens, né? A gente não está falando só de estudo, empregabilidade, mas também de visão de futuro, né? São portas que se abrem. Exatamente. É importante o jovem ter essa percepção. A gente tem muitas empresas parceiras já contratantes do nosso programa, então existem empresas em Santa Catarina que fazem processos exclusivos com os nossos formandos. É muito importante também frisar essa questão que ele, a partir do momento que ele se forma, ele tem direito a entrar para nós, com o nosso time de empregabilidade, que vai marcar as entrevistas para ele nessas empresas que são parceiras do projeto. Na verdade, então, o Instituto ele tem duas vertentes aí. Um curso que vocês oferecem que é presencial e essa outra formação que é online, que é a formação que está sendo oferecida aqui em Santa Catarina. Mas fala pra gente sobre o Instituto em si desses dois projetos. Perfeito. Temos os dois projetos. Esse projeto mais antigo é o presencial. A criação desse projeto online veio muito em função da dinâmica hoje de aprendizagem, até essa própria entrevista agora que a gente está fazendo à distância. Acho que a pandemia acelerou muitas questões de transformação digital e trouxe alguns benefícios. Então, a gente estava muito focado aqui em São Paulo. Esse projeto presencial, ele é semipresencial, ele tem uma carga horária diferente. São muito mais horas de trabalho, são 6 meses de curso e ele só tem aqui em São Paulo, em parceria com o Senac, e em Recife também, em parceria com o Senac. Que é um programa que ensina a programar, né? Exatamente, é o programa dedicado para a parte de programação. Ele é muito mais denso, né, e por isso a necessidade de ser presencial. E as inscrições para esse presencial, como que funciona? Então, são só para estudantes desses dois estados? As inscrições para esse curso presencial abrem 2 vezes no ano. A gente já fechou a primeira turma do ano, então agora só no segundo semestre. E geralmente a gente já recomenda até que o pessoal siga a gente nas redes sociais, no LinkedIn. A gente sempre compartilha lá todas as novidades. O processo que a gente tem aberto agora é o processo da plataforma online, que é esse projeto que a gente conseguiu fazer em escala e a gente tem já uma grande repercussão nos outros estados. Então, a gente está não só em Santa Catarina, como principalmente, mas Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E esse online, então, é o que está agora aberto as inscrições para Santa Catarina. Ele é um curso que tem duração de 3 meses, 100% online, gratuito, como a gente falou antes, e é para quem deseja conquistar o primeiro emprego, é isso? Esse é o foco? A gente traz para os jovens a autonomia que ele precisa. Então, por exemplo, a gente conhece um pouco melhor agora a região, a gente tem grandes empresas na região e às vezes os jovens têm uma perspectiva errada ou diferente em relação à necessidade de sair do estado ou sair da cidade em busca de oportunidade. Então, a gente tem, por exemplo, lá na cidade de Governador Celso Ramos, uma empresa gigante da parte de logística que a gente também está fazendo contato para conseguir fazer visitas e processos seletivos de entrevistas com os jovens da região. É importante que o jovem saiba que a gente tem esse cuidado de encontrar as oportunidades que são apropriadas para ele e o mais próximo possível da região que ele reside, justamente valorizando ali a qualidade de vida dele. Então, essas vagas depois ali do curso vão ser abertas para cidades de Santa Catarina que firmarem acordos com o Instituto. Isso, tipo uma empresa de qualquer cidade de Santa Catarina, inclusive elas estão convocadas então a participar? Todo o estado está convocado, a gente entende que tem essa questão do deslocamento, que é importante, e a gente prioriza. E aí, se o jovem tiver uma oportunidade que para ele também é interessante, independente um pouco da distância, a gente também compartilha com ele. E esse processo que a gente faz, após a formação dele, dura 3 anos. Então, durante 3 anos, se ele entrar em uma das empresas que a gente marcou o processo seletivo e em algum momento saiu por uma questão que não é ele, a gente consegue marcar outra entrevista em outra empresa e continuar dando suporte para ele. Quando que irão começar as aulas, então, aqui em Santa Catarina? Dia 15 de maio começa a segunda turma de Santa Catarina. A primeira está em andamento, a gente já está em busca de parceiros e locais para fazer o evento de formatura. Já ficam convidados não só os futuros alunos,
mas também como os pais, até para conhecer a gente presencialmente e tirar dúvidas. E eu acho que vale destacar aqui, né, Ricardo, como a gente falou antes lá no começo, desse acesso, né? Porque vocês trazem todo esse conhecimento de como entrar numa empresa, deixam eles preparados para isso, mas também essa visão de galgar, né, novas perspectivas para o mundo, né, de cursar uma faculdade, porque eles são jovens ainda, estão aí no segundo grau, ainda no ensino médio, né? Então tem esse olhar também durante as aulas, que tipo de disciplinas eles vão estar aprendendo nesses 3 meses. Perfeito. A gente busca exatamente, a gente conhece, tem muitas histórias de jovens, a gente acabou de ver um pouquinho de alguns jovens, mas a gente tem outras também, que eles entram às vezes um pouco sem referência, em relação ao que eles vão fazer na faculdade, se é que eles vão fazer faculdade, como que eles conseguem se organizar para dar os seus primeiros passos com mais autonomia. Então a gente tem essa preocupação de dar esse apoio, de dar esse suporte para que ele conheça, para ele autoconhecer. Então, o primeiro módulo desse curso de 3 meses tem 3 semanas, são 3 desafios e ele trata só de autoconhecimento. E é super comum que o jovem venha comentar com a gente que ele não tinha ideia do que ele poderia fazer no futuro, nem em relação ao trabalho, nem em relação à vida ou aos estudos. E a partir dali a gente consegue diversos insights com esses jovens. Depois desse módulo de autoconhecimento, ele vai para o módulo de projeto profissional e planejamento de carreira. Depois ele passa para raciocínio lógico e o último é de comunicação, onde a gente consegue notar a diferença incrível que faz na vida dos jovens que realmente levam o projeto a sério. Nossa, essa grade aí tá perfeita, hein? Lá no final é outra pessoa, assim, a gente sabe que as empresas também valorizam muito essa questão da comunicação e até dele conseguir expor as suas próprias ideias. Então a gente tem feito um trabalho bem interessante em Santa Catarina, a gente tem empresas parceiras maravilhosas, contratantes já, como GetNet, Porto Belo. Eu visitei recentemente Santa Catarina e quando eu estive na Porto Belo conheci 2 ex-alunos que estão lá. Que bacana. E eu acho que esse teu contar pra gente o que vai acontecer ali, né, as disciplinas, incentiva muito mais as empresas a participarem, porque elas têm ali a certeza de jovens comprometidos e qualificados que elas vão estar contratando, né? Exatamente, é super comum as empresas buscarem a gente para esses processos seletivos exclusivos. E após a formação dele, a gente ainda tem trilhas técnicas que são liberadas assim que ele se forma. E aí, algumas empresas patrocinam essas turmas, esses cursos de 50 horas que seriam cursos complementares. Hoje, por exemplo, a gente está lançando a trilha de educação financeira. Ela vai abrir para todos os alunos já formados no nosso programa. Foi uma trilha patrocinada pela Bloomberg e pela Dália, aqui de São Paulo, mas que vai estar aberta para todos os nossos alunos formados. Ricardo, vamos deixar então aí o contato para as pessoas se inscreverem, para esses jovens participarem e quais são aí os requisitos para quem deseja participar. Em primeiro lugar, entrar ali no site, né? Exatamente. São jovens de 17 até 22 anos que já tenham terminado o terceiro ano do ensino médio ou que estejam concluindo, porque existe a premissa no mercado de trabalho de que ele precisa terminar o terceiro ano para ter acesso ao e-social. Então, é um requisito, sim. A partir daí, ele entra lá no nosso site proa.org.br, preenche o cadastro. No cadastro já tem ali algumas questões de requisito, quais os estados que a gente atende, se ele estudou em escola pública, por exemplo. Depois que ele preencheu o cadastro, ele responde algumas perguntas de português e matemática, para que a gente conheça ali o nível de conhecimento dele, e depois algumas perguntas em relação ao perfil. E de todos os alunos que participam, você tem como dar para a gente uma média de quantos saem empregados ao final do curso, assim, ou pelo menos nesse primeiro um ano? Sim, a gente tem um objetivo principal, a gente tem o objetivo do programa como um todo, do Instituto como um todo, que é uma média de 70%, do programa digital, que é de 60% acima, e do programa semipresencial, que aí a gente está falando de São Paulo, tem um grande grupo de vagas que chega até 80% dos jovens empregados em até 6 meses depois da formatura. Um número bastante relevante, né? E as empresas que desejam participar também têm as informações para cadastro ali no site. Exatamente, a gente busca parceiros, principalmente no estado, não necessariamente na capital, mas podemos trabalhar com outras cidades para que a gente possa trazer essa oportunidade para mais jovens.
Que bacana o projeto de vocês, a gente deseja sucesso e parabéns e obrigada por ter vindo a Santa Catarina fazer parte aí do nosso estado catarinense do PRO. Atenção jovens, vagas abertas, né? Corre lá porque as vagas são limitadas, para o estado todo são 1.000 vagas e a gente sabe que rapidinho acaba. Obrigada, Ricardo. A gente volta a falar mais depois aí quando os alunos já estiverem estudando, ok? Combinado, então. Obrigado vocês. E obrigada a você pela companhia. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Tchau, tchau.